Imagine a mais formosa cabeça de mulher sobre o tronco formidável de um Hércules de circo. A beleza e a força, toda a estética. Hoje nós vamos falar sobre Esfinge de Coelho Neto. Em uma hospedaria no Rio de Janeiro, no final do século XIX e início do século XX, existe algumas pessoas singulares que ali moram. A Miss Blunt, né, que ela é a própria proprietária da pensão, um estudante de música chamado Brunt, né, um estudante de medicina chamado Décio e uma professora chamada Miss Fanny. E também o narrador dessa história também mora nessa pensão, só que ele não tem nome, ele não ninguém sabe o nome dele. De repente aparece nesta hospedaria um homem singular. Ele simplesmente tem um rosto de mulher e um corpo de um Hércules, muito musculoso, muito forte. Desde que esse homem chegou, começou a grande questão desse livro. A Esfinge. Quem é esse James Marian? Ou Marian, eu não sei a pronúncia ao certo. Como é que devemos chamá-lo? Esse livro aqui foi escrito por um grande escritor da época ali do século, final do século XIX, início do século XX, como eu falei para vocês. E ele era muito lido na época em que era vivo. Ele foi considerado o príncipe dos romancistas. Infelizmente, hoje em dia, digo para vocês, enquanto professora de literatura e também leitora, eu não o conhecia, nunca vi, ninguém nunca me falou sobre ele na graduação nem no mestrado. E eu vim conhecê-lo fazendo justiça aqui ao canal, no canal Fantástico Curso do professor Alexander Meirelles. Inclusive, aqui tem um prefácio dele e eu vou comentar mais sobre esse livro aqui com vocês, mas vale salientar o próprio livro, né? É aqui o livro em si, que é belíssimo. Parece até um livro da Dark Side. Não vou dar muito spoiler para vocês, tá certo? Para quem ainda não comprou. E aqui tem o grande. Aqui tem esse livro aqui tem tudo a ver com a história. Então esse livro ele é bem cuidado, ele é maravilhoso, ele merecia uma capa dura, mas continuando, como eu já falei para vocês, né? O narrador não tem nome, o espaço em que acontece a história é uma hospedaria, os personagens são essas pessoas. E o que eu acho interessante na linguagem de Coelho Neto é que ele realmente é hermético. Então ele começa a descrever o jardim da pensão e a gente vai entrando no jardim e de repente a gente entra na pensão e a gente vê que em cima mora uma pessoa que tem muitos livros, embaixo fala de algumas pessoas que moram, a dona da pensão a Mr. Barclay, gente, eu vou estar olhando aqui o nome porque eu troco esses nomes ingleses. Ela tenta colocar um lugarzinho lá no final para o seu Brandy poder estudar piano. Então essa narrativa era toda cheia de música, então ele toca Debussy e tudo mais. Mas todo mundo nessa pensão fica intrigado porque querem saber quem danado é esse James que nunca desce para comer com ele, eles nunca conversam com eles e todo mundo fica querendo saber quem é aquele homem. Todos dizem que ele é muito bonito, todavia ele deve ser grotesco. Todavia, quando o professor de música está tocando à noite, James, né, aparece sempre ali no jardim ouvindo a música e ele começa a também compartilhar esse amor com a música com a Miss Fanny, né, que é a professora também aqui da história. E aí fica toda aquela intriga, quem é aquele homem e tudo mais. E a gente vai ficar mais intrigada ainda, porque certo dia o James Marian, ou Marian, me perdoe aí a pronúncia, vai até o narrador e leva um livro e diz: Olha, eu gostaria que você traduzisse esse livro para mim. Então, assim, o narrador da história começa a narrar o livro. E aí onde está, gente, o grande ápice desse livro aqui? Porque de repente nós vamos conhecer uma história extraordinária, uma história fantástica. E aqui entra em parêntese o gênero desse livro. Ele tem um elemento gótico, sim, mas ele também tem um elemento da literatura fantástica e, por que não dizer, estranha. Então, eu vou explicar para vocês assim rapidamente o que é literatura fantástica. A literatura fantástica é quando a história, né, ou seja, os narrador, o personagem, espaço e tempo se passa no mundo real, um mundo semelhante ao nosso, com as leis do nosso mundo.
mas de repente aparece um elemento insólito, um elemento sobrenatural. E aí a história vai ficar sempre naquela coisa: será que isso é real? Será que isso é fantástico? Será? O leitor, né, e também o próprio narrador da história, ele tem que ficar sempre nessa dúvida, nessa ânsia de saber o que está acontecendo. Aqui na história acontece isso. É como se houvesse duas narrativas em uma. A narrativa que se passa na pensão é fantástica, sim, porque o narrador da história está querendo descobrir quem é aquele James Marian, de onde ele vem, as pessoas ali, e acontece uma coisinha no final do livro que realmente vai deixar na dúvida se o que aconteceu é o livro que foi entregue, é real, não é? Será que realmente aquele personagem existiu? Já no caso da história que se passa no livro, é uma explicação quase que estranha, porque no livro vai ter sim a explicação para essa coisa sinistra que é um homem com cabeça de mulher belo com corpo de homem musculoso. E vai ter uma explicação que entra no plano do estranho. Por que eu estou falando isso? Porque Todorov, ele define, ele fala que há três gêneros, né, de literatura que são muito próximos, que é o fantástico, o estranho e o maravilhoso. O estranho é quando assim a narrativa ela tem os elementos iguais à realidade, da nossa realidade, e aí ela tem uma explicação real, só que é uma explicação estranha, uma explicação assim surreal, mas tem uma explicação. Já no gênero fantástico, a explicação não existe, você fica na dúvida, né? O maravilhoso são aquelas histórias que se passam no mundo dos contos de fadas e por si só outras leis, não são as leis da nossa realidade. Eu não sei se está confuso para vocês, mas eu não quero soltar spoiler. Então, assim, quando você lê a história, quando você lê, acompanhar a narrativa que se passa na pensão, então a gente vai ver esse narrador perturbado acerca desse elemento insólito, esse elemento sobrenatural que o atormenta na figura desse James, deste Mr. James, tão lindo, tão maravilhoso e ao mesmo tempo tão perturbador, que consegue levar até uma pessoa, que eu não vou dizer quem é, à morte. E por outro lado, quando a gente acompanha a história narrada dentro do livro, que o narrador está traduzindo, nós vamos refletir sobre filosofias, questões de alquimia, o brahmanismo também, algumas coisas meio da cultura indiana. Então é um livro muito rico. E Coelho Neto realmente merece toda uma leitura especial, né? Sem falar nesse hermetismo. E eu gostaria de ler para vocês alguns trechos que eu achei sensacional desse livro. Então eu vou fechar aqui essa resenha com esses trechos e eu espero que vocês leiam. E essa edição aqui, além do professor Alexander, que tem a introdução, também tem uma professora, deixa eu procurar aqui o nome dela, Elizabeth Gilwell, acho que é assim, que ela faz um comentário também muito interessante. E eu quero comentar outra coisa também, por que a esfinge, né? Então, assim, esse personagem, James, ele se assemelha a Drácula, porque ele é um devorador de almas, né? Ele usa o amor para sugar as pessoas, a paixão que as pessoas sentem por ele. Ele também é comparado ao Dorian Gray, muitas vezes parecia que eu estava vendo Dorian Gray aqui, e também, por que não, ao próprio Frankenstein, pela sua estrutura física. E ele sabe disso, né? Então é uma coisa, a esfinge. E olha, gente, eu vou dizer pra vocês, é uma metáfora para uma pessoa que tem uma questão mesmo com a questão de gênero, sabe? Que é de um sexo e se sente como outro. Só que aqui a metáfora vai para além. O escritor consegue transferir isso de uma forma muito mais profunda. É um texto maravilhoso. Ele foi ofuscado pelos modernistas, né, da época, mas é uma pena que nas escolas não se trabalhe tanto Coelho Neto. Então, é um livro maravilhoso, eu amei e eu espero que vocês leiam também. E esse aqui é mais um livro que entra no meu projeto pessoal, que é Lendo Literatura Gótica Clássica. Esse aqui, vamos dizer, é o primeiro
romance gótico clássico brasileiro que eu estou resenhando. Por isso que eu estou tão produzida assim, com toda essa atmosfera de felicidade. Então é isso. A vida é o amor, o barco é o corpo, o barqueiro é a alma. Deseja os amores ardentes da terra e atraem, com sortilégios, os seres mortais, buscando neles o que não encontram nos silfos e nos elfos, a volúpia que enerva, a volúpia irmã da morte, mais violenta do que o frio e o infecundo amor dos imortais. Essas citações são lindas e aqui eu termino a resenha. Tchau!